Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo. Essa é uma forma, essas aulas em EAD é uma forma da gente otimizar o tempo de vocês e é uma forma que a faculdade tem de fazer com que vocês não percam matéria e não sejam prejudicados, né? Só para ficar bem mais claro, né? A gente está passando por um momento muito difícil, não só no Brasil, como em todos os países, essa questão da saúde aí, e a gente não pode dar mole, não é verdade? Só que também vocês não podem ser prejudicados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a lecionar para vocês de uma forma mais direta, de uma forma mais sucinta, bem mais enxuta, e eu vou usar a dizer que a gente vai direto ao ponto, né? A gente vai trabalhar de uma forma bem bacana e eu vou deixar gravado aqui pequenos teasers de variando entre 15 a 20 minutos no máximo para não deixar aquele vídeo cansativo, né, que a gente vê por aí, aquelas aulas de EAD bem cansativo. Então a gente vai otimizar o tempo e vai direto ao assunto. Pois bem, como que a gente vinha trabalhando? Na primeira parte da aula, a gente vinha conceituando, né? Eu vinha explicando a matéria para vocês e na segunda parte da aula a gente ia para a prática, né? Tudo aquilo que eu lecionava, a gente aplicava na prática no trabalho de vocês. Aquele trabalho de planejamento estratégico que a gente está montando juntos, né? A gente está desenvolvendo de uma forma bem bacana, né? Só que esse trabalho não pode parar. Então, é por isso que a gente está gravando esse vídeo, tá? Eu estou aqui em casa, é o melhor lugar aqui que eu encontrei, sem backdrop nenhum aqui, sem ruídos, para melhor atendê-los, né? Espero que vocês entendam por aqui. Caso não entendam, caso tenham algum problema ou alguma pergunta ou alguma dúvida, solicito a vocês que vocês entrem em contato pelo fórum da própria faculdade aí do site. Ou também, já que vocês têm meu e-mail, vocês têm os meus contatos aí, vocês podem perguntar diretamente para mim sobre qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão que vocês quiserem levantar, tá? Vamos trabalhar, porque o tempo não para, então a gente vai direto ao assunto, tá? Como que a gente vinha falando, gente? A gente vinha falando que a gestão estratégica é uma ferramenta que a gente usa para gerenciar os recursos de uma empresa, não é isso? É uma forma de conduzir o negócio para um sucesso, evitando assim possíveis erros, né? A gente se planeja para chegar a um objetivo, né? Era isso que a gente vinha trabalhando, né? A gente fez um conceito histórico lá de estratégia, desde Gênesis, passando pelas estratégias militares, até as estratégias contemporâneas, mercadológicas, a gente vê hoje, né? E a gente chegou no gerenciamento estratégico das empresas, né, que vocês já escolheram quais empresas vão trabalhar, e a gente ficou de resolver qual seria o problema de cada empresa, né, qual seria o objetivo de cada empresa e coisas do tipo, não é isso? O que a gente verificou? A gente verificou que toda empresa, né, ela começa pela missão, pela visão e pelos valores. Deixa eu só dar um adendo que tudo isso que eu estou falando na sétima aula, na aula de número 7, vocês já têm, né? Que eu já enviei por e-mail para vocês todos esses conceitos, essa parte mais burocrática, vocês já têm aí com vocês. Então solicito que para melhor forma da gente evoluir, que vocês acompanhem com todos esses slides, todo o material que vocês já têm, tá? Fica bem mais fácil. A gente vai trabalhando aqui dessa forma, desse sentido, tá? Então voltando. Toda e qualquer empresa, ela precisa, no mínimo, ter a missão, a visão e os valores, certo? O que seria essa missão, gente? A missão seria por que a empresa existe? Por que ela se constituiu como empresa? A visão, que vai bater muito com o objetivo nosso, do nosso trabalho. A visão é aonde que essa empresa quer chegar daqui a um determinado tempo. E os valores? Os valores são aquelas peças que solidificam a minha empresa. Os valores são aquilo que eu utilizo para atingir os meus objetivos. Isso vocês já sabem, né? Porque a gente já está no material de vocês. Vocês constituíram uma empresa, vocês desenvolveram um ato-fato jurídico para desenvolver essa empresa de vocês. Vocês identificaram qual empresa que vocês gostariam de trabalhar
E a gente começou o nosso trabalho com um documento que chama-se briefing. Não foi isso que a gente verificou? O grande problema quando a gente fala desse documento chamado briefing é definir qual é o objetivo, né, desse trabalho, qual que é o objetivo do briefing, qual é o objetivo da empresa. Só que ele não é tão difícil como a gente pensa, né? Briefing nada mais é do que um breve. É aquele documento que a gente elabora que tem um breve relato com os objetivos da empresa, com as metas da empresa, com o organograma funcional da empresa, com toda aquela estrutura empresarial, informações de mercado, informações de que tipo? Como a empresa é vista pelo consumidor no mundo contemporâneo, qual é a visão que esse mundo contemporâneo tem da empresa e como a empresa a vê dentro desse mercado, né? Informações também do tipo se a empresa é líder de mercado ou se não, se é líder de mercado, em que ela é líder de mercado, qual é o share da empresa, quais os produtos mais aceitos pelo público, no que a empresa pode melhorar, né? Então a gente vem trabalhando tudo isso de uma forma bem sucinta, bem clara e objetiva para não ter ruído nessa nossa comunicação, certo? Quando a gente verificou lá, o que vocês verificaram? Que as empresas que vocês vão trabalhar, que vocês trabalharam, são empresas particulares, não é isso? Não teve nenhuma empresa pública e coisa do tipo. Então, vai ser regida pelo Código Civil e pelo Código Empresarial. Lembra? Bacana. O que a gente verificou também? O que a gente está verificando? Que a gente, para desenvolver qualquer tipo de trabalho ou atividade, a gente tem que pensar e fazer e utilizar, a palavra melhor seria utilizar, uma mentalidade estratégica, né? E o que seria essa mentalidade estratégica, gente? Eu lembro que eu passei para vocês que era uma forma de raciocinar administrativamente. Ou seja, como que eu faço para atingir o objetivo, para essa minha empresa ficar no mercado? Hoje a gente percebe que o mercado apresenta muita oscilação, né? Haja vista essa forma que a gente está lecionando agora para vocês, né? É uma forma nova que a faculdade se permitiu a fazer para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo, tá? Vocês, volto a dizer, vocês não serão prejudicados de forma alguma. Aqui estão as aulas que a gente vai direto ao assunto. Então, assim, é uma forma de raciocinar de uma maneira estratégica como que eu vou atingir aquele determinado objetivo. Lembra que eu falei para vocês que para eu atingir um objetivo, o que seria o objetivo? É aonde eu quero chegar. Seria da onde eu estou para onde eu quero ir, eu defino essa linha e qual que é o caminho mais prático, mais curto? É uma linha reta, né? Entre o ponto A e o ponto B. Esse é o caminho mais curto e mais direto, mais assertivo. E eu só consigo fazer isso se eu tiver um planejamento. Esse planejamento a gente chamou de planejamento estratégico na aula 6, né? E a gente verifica isso agora com vocês, né? Que seria o nosso planejamento? A gente verificou que dentre as ferramentas gerenciais que as empresas utilizam, tem lá a missão, a visão e os valores. Também temos o modelo Canvas, né, que a gente falou en passant, a questão do o que eu produzo, o que é, para quem, como, quando que eu estou vendendo, como que eu estou fazendo, o que eu estou desenvolvendo, né? Eu tenho que me manter no mercado, lembra? E sempre assim, empresa, gente, empresa visa lucro. Tá? Tirando as ONGs, que têm um estatuto próprio, tem um sistema jurídico próprio, tirando as ONGs, todas as empresas buscam lucro. Só que esse lucro pode ser sazonal ou não é isso? O que seria um lucro sazonal? Aquelas etapas que eu tenho no projeto, né? Eu preciso ter um lucro sazonal em cada etapa para chegar no meu objetivo final. Vamos dizer lá, que a gente brincava, a gente falava assim, ó, eu quero atingir 5% do mercado em um ano. Se eu quero atingir 5% do mercado em um ano, o meu operacional técnico, em 6 meses, nos primeiros 6 meses, eu tenho que ter no mínimo 2,5% de mercado. Senão eu não consigo atingir esse objetivo.
né? Então essas ferramentas gerenciais que a gente vem trabalhando são as que a gente está utilizando, que a gente vai utilizar no plano gerencial estratégico que a gente está desenvolvendo. Outra ferramenta que a gente trabalhou bastante, tipo que na verdade que a gente está trabalhando ainda, é a análise SWOT, né? Que a gente vê que não é tão simples como às vezes a gente pensa, né? Porque às vezes vocês falam assim, professor, o que seria a análise SWOT? É o estudo dos pontos fortes, dos pontos fracos, das ameaças, das oportunidades. Isso vocês já estão cansados de saber, inclusive até provavelmente já passaram por isso, por outros professores. O grande problema do pensar estratégico, gente, é que vocês têm que tirar um coelho da cartola. Ou seja, a imagem, lembra que eu falei que a imagem que a empresa tem dela mesma e a imagem que o mercado tem da empresa? Então é aqui que entra, ó. Às vezes eu tenho como ponto forte lá uma questão de assim, a empresa é clássica no mercado, é uma empresa que já está lá há muito tempo e coisas do tipo, né? Uma empresa sólida e tal. Cuidado, às vezes para determinado público de vocês ou determinado produto, essa empresa clássica, a empresa antiga no mercado, pode ser vista como ponto fraco e não ponto forte. Pode ser vista como o consumidor analisando como uma empresa velha. E aí não é mais ponto forte, é ponto fraco. Então por isso que a gente tem que trabalhar certinho essa questão da análise SWOT, né? O que a gente verificou também no nosso trabalho que a gente está fazendo lá? Que eu preciso ter o mapa de planejamento estratégico. O que veria ser esse mapa de planejamento estratégico, gente? Eu consegui colocar num documento, conseguindo colocar num documento específico, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo e de que forma que eu atinjo aqueles objetivos. Esse é o grande problema, sabia? De que forma eu atinjo o grande problema. Por quê? Porque existem coisas que não dependem da empresa, existem coisas que dependem do mercado, como é o caso agora, né? Ou se adapta, ou se não, foge do mercado. Esse é o grande problema que a gente está verificando, que a gente tem que fazer um mapa de planejamento estratégico mostrando aos colaboradores qual a real missão, visão e valores da empresa, quais os reais objetivos da empresa, qual a função de cada colaborador para cada pecinha que ele coloca lá no nosso planejamento, né? Qual que é a importância desse colaborador para a empresa. O pessoal do RH me fala muito, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer, professor, um planejamento que eu vou melhorar a qualificação dos meus funcionários, né? Fala, bacana, mas para que eu vou melhorar a qualificação dos meus funcionários? Tem que ter um objetivo. E aí que entra, né? Aí que entra o meu objetivo. Para lucrar mais? Para melhorar a imagem? Para que é? Essa que é o nosso grande problema. Esse é o X da questão. Né? No briefing, quando a gente senta assim, para se reunir e falar assim, como que eu vou descobrir o meu objetivo do meu trabalho, a gente verifica assim, a gente vai sentar e vai falar assim, poxa, por que eu estou parado nessa sala com um monte de pessoas, hein? Esse vai ser o meu objetivo. A resposta vai ser o meu objetivo. As pessoas vão falar assim, não, fulano, você está aqui porque a empresa precisa lucrar mais. Então você já coloca lá, objetivo, lucratividade. Ou pode ser, fulano, você está aqui porque a gente marcou essa reunião porque a empresa precisa ganhar mais espaço no mercado. Aí você coloca lá, objetivo, aumentar e expandir o share. Ou se não, fulano, a gente fez essa reunião porque a gente precisa melhorar a imagem da empresa. A empresa não está com uma imagem boa. Você fala qual que é o objetivo? Reconstruir uma marca ou desenvolver uma marca forte na cabeça dos consumidores. Esse é o nosso grande ponto de partida, né? Então, quando vocês forem desenvolver o objetivo, é nisso que vocês têm que pensar, tá? Um grande lance do nosso briefing é verificar assim, que tipo de objetivo que é. Esse objetivo, ele é um objetivo a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, como que é? Isso vai depender. Isso vai depender das empresas que vocês escolheram, né? E qual é o resultado que ela quer. Lembra da visão? Aonde ela quer chegar? Então é aqui que a visão entra. Em quanto tempo eu tenho para atingir esse objetivo? Né? Então é nisso que a gente está pensando. Essa primeira parte da aula agora, que a gente falou, a gente vai desenvolver esse objetivo, certo? E já está dando, acho que 14 minutos e coisas do tipo,
para não ficar maçante, a gente vai cortar o vídeo por aqui e a gente vai voltar agora, daqui a pouco, com esse nosso desenvolvimento de objetivo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se não tiver, mande um e-mail para mim. Fala, professor, prefiro que o senhor fale assim ou assado, prefiro que o senhor seja mais direto ou coisas do tipo, tá bom? Mas sempre lembrando que vocês têm um material aí. Então, para acompanhar as aulas, peguem o material do lado e vamos verificando lá, façam as anotações, porque quando voltar às aulas, a gente faz um bem bolado aí, a gente faz uma explicação maior, uma explicação macro, tá bom? Gente, estou esperando vocês, não sai daí não.